o nível de absorção do corante A, ele é influenciado pela temperatura. Não, eu concordo com você, só que aqui se a gente parar pra analisar... Ô galera, potencial de X. o que vocês estão fazendo aí, pô? Vocês estão então, estudando tá dando sexta-feira à uma noite? revisada, né? Pelo amor de Deus. Sabe como é que é, tem que dar uma revisada, filho. E aí? Você Cara, Você como? tá Você tomando fazendo? o que você está tomando? Eu vou tomar uma Uma fantinha ceva. aí. Não, Uma ceva, fantinha. cara. Isso aí faz mal, mano. Você não Ô, viu louco. aquele vídeo do Facebook lá? Minha tia-avó compartilhou, mano. Colocou o guardanapo lá dentro, mano. Absorve todo esse corante. Faz Tá, mal isso para. aí, Essa velho. tia avó não sabe de nada, ela vai compartilhando Tá no assim, Facebook, mano. que é verdade, mano. Ô, cara. Então prova então pra nós. Prova pra gente, então, por Então, favor. Senta aqui no meio da Senta prova aí, aqui. aqui. Prova pra nós. Prova. Então vamos lá então. Enquanto a gente estuda se essa história é mito ou verdade, o que você acha de saber um pouco mais sobre os corantes? Primeiro, vamos falar um pouco sobre os corantes utilizados nos refrigerantes mais comuns do mercado. Os corantes usados na Fanta Uva são o amaranto, o azul brilhante, FCF e a tartrazina. Bom, como a gente já sabe, a Fanta pertence à Coca-Cola. Então é claro que eles não iam dizer assim de graça quanto tem exatamente de cada corante na fórmula deles, né? Mas vamos considerar aqui que eles seguem direitinho as regras da Anvisa e dispõem os condimentos em ordem decrescente na lista de ingredientes. Nesse caso, o primeiro e tecnicamente o corante em maior quantidade nesse refrigerante seria o amaranto. Ele é conhecido no Brasil como vermelho amaranto, e sua identificação como aditivo alimentar é E123. Lembrando que no Índice Internacional de Corantes, Color Index, seu código é 16185. Ele tem a aparência de pó avermelhado, de vermelho a púrpura e é solúvel em água. O amaranto é comumente utilizado em cereais, balas, sorvetes e também em cosméticos como gel de cabelo e shampoos, mas possui algumas restrições, pois pode causar asma, hiperatividade, reações alérgicas ou intolerância e não é livremente permitido para o consumo no caso das crianças. E por essas razões, ele já é proibido em países como a Noruega, os Estados Unidos, a Rússia e a Austrália. Já o segundo, o azul brilhante FCF, é um dos mais utilizados na coloração ou realçamento da cor de doces industrializados. Seu código como aditivo alimentar é E133 e Color Index 42090. Sua aparência é de um pó azul na tonalidade royal e lhe permite atribuir variadas tonalidades de azul ao produto em produção. O azul brilhante FCF normalmente é usado em sobremesas, balas, geleias e cosméticos como demaquilantes e cremes para a pele. Um ponto interessante sobre ele é que, por ser sintético e não possuir nenhum componente de origem animal, é facilmente utilizado em produtos que têm a proposta de incluir consumidores vegetarianos ou veganos. Sua utilização é proibida apenas em dispositivos médicos e formas farmacêuticas injetáveis. O último corante presente na Fanta Uva é tartrazina. Ele é um corante hidrossolúvel e é conhecido como amarelo tartrazina, identificado como aditivo alimentar E102, com Color Index 19140. Assim como o azul brilhante, o amarelo tartrazina tem facilidade em atingir variadas tonalidades de acordo com a quantidade utilizada do corante. E também é amplamente utilizado na fabricação de balas de goma por ser capaz de oferecer resultados bastante chamativos visualmente. É comum encontrar tartrazina em salgadinhos, gelatinas, energéticos e caramelos, além de cosméticos como shampoos e fármacos, em cápsulas e comprimidos. Ele possui as mesmas restrições que o azul brilhante. No entanto, sempre que ele estiver presente em um produto de uso direcionado ao ser humano, sua existência na fórmula deve ser declarado especificamente no rótulo. O corante utilizado na Fanta Laranja é o amarelo crepúsculo. O seu código INS é 110. Algumas características físico-químicas deste corante é que ele apresenta o aspecto de um pó fino, uma cor amarelada, odor e sabor inodoro. O corante amarelo crepúsculo possui diversas aplicações. Ele é utilizado principalmente nas indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica. Algumas das características deste corante é que ele possui uma coloração amarelo-alaranjado. Ele pode provocar algumas reações alérgicas, principalmente em pessoas com intolerância ao ácido acetilsalicílico. Possíveis resíduos de substâncias potencialmente cancerígenas, suspeito quanto à hiperatividade e déficit de atenção. Infelizmente, este corante também pode provocar reações anafilactoides, olha que nome estranho, angiodema, choque anafilático, vasculite e púrpura. Devido a esses fatores, ele já foi banido na Finlândia e na Noruega. O corante contido na Pepsi é o caramelo 4, responsável pela cor marrom marcante e pelo aroma inconfundível do refrigerante. Dentre diversos tipos de corante, os caramelos estão entre os mais utilizados pela indústria de alimentos como um todo.
O código INS do caramelo 4 é 150D e sua principal característica é a presença do composto 4-metil-imidazol, derivado do uso de amônia, composto esse comprovadamente agravador no desenvolvimento de câncer de pulmão e intestino. A quantidade permitida pela Anvisa do composto químico em refrigerantes é 200 mg por quilo de corante. O corante responsável pela cor marrom também é amplamente usado em outros refrigerantes, como a Coca-Cola e o Guaranaquat, bem como em chocolates, tabletes de tempero, caldas, dentre outros. Agora que você conhece alguns tipos de corantes utilizados em certos produtos e também podemos ver que a história do início do vídeo é um mito e que o corante não é totalmente absorvido pelo guardanapo, que tal a gente saber um pouco mais sobre a toxicologia e o padrão de identidade de refrigerantes? Com relação à toxicologia dos corantes, embora eles sejam regulamentados pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os corantes podem fazer mal à saúde de pessoas que são sensíveis a ele. Os artificiais são geralmente mais propensos a efeitos colaterais de cunho alérgico por sua origem sintética e sua matéria-prima original. Além das alergias, os corantes têm levantado polêmicas por causa da propensão a causar hiperatividade em algumas crianças. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Centro de Ciência no Interesse Público entrou com uma ação coletiva em março, solicitando ao governo norte-americano que os corantes artificiais fossem banidos. O único propósito dos corantes é vender mais junk food. Isto foi feito uma afirmação por Marion Nestlé, uma professora de nutrição e estudos alimentares da Universidade de Nova York. Esta mesma lembrou que muitos estudos contestam as pesquisas que sugerem os corantes artificiais causem problemas. Há mais de 30 anos existe essa polêmica. Os interesses econômicos também são grandes, pois os corantes naturais são bem mais caros e a FDA, que é uma agência que regulamenta os alimentos e remédios nos Estados Unidos, descartou a proibição no último dia 31 de março. O órgão foi categórico em afirmar que não há relação entre os corantes artificiais, déficit de atenção e hiperatividade, negando até mesmo o pedido de colocar alertas nas embalagens de alimentos que contêm estes aditivos. Todo alimento deve ser produzido de acordo com o padrão de identidade e qualidade PIC, ou demais diretrizes estabelecidas e aprovadas por autoridades competentes. PIC são padrões que devem ser seguidos pelos estabelecimentos que vão desde a designação, classificação, caracterização, contaminantes, aditivos, até rotulagens e métodos de demonstragem e análise. Como características físico-químicas, é inferido que ao preparar o líquido para refrigerante que for ter em sua composição cafeína trimetilxantina natural ou sintética, não deverá ter um limite de cafeína superior a 20 mg por 100 ml do produto, assim como deverá apresentar as características organolépticas próprias da matéria-prima de sua origem, e terá de ser conservada por meios físicos ou pelo emprego de conservadores químicos previstos em norma. Já na rotulagem, o refrigerante que tiver matéria-prima natural e for adicionado de corante e aromatizantes artificiais, deverá conter no rótulo as expressões colorido artificialmente e ou aromatizado artificialmente. Os que não contiverem matéria-prima natural terão sua denominação seguida da palavra artificial e da expressão com sabor de acrescida do nome da matéria-prima substituída. Bom, esse é o fim do nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre os corantes.